estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, boa noite. Está começando mais uma noite de oração aqui na Congregação São Lucas, do bairro Harmonia, no município de Canoas. Você é nosso convidado. Obrigado por sua companhia. Fique conosco. E como de hábito, antes de fazermos as intercessões, nós lemos um texto e depois conversamos a respeito desse texto. Não é um estudo bíblico propriamente dito, algo mais aprofundado. É uma conversa a respeito do texto, fazendo algumas considerações, tá bom? O texto de hoje, no dia 12 de agosto de 2020, que nós queremos ler nesse dia, o texto é Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 15, que fala sobre a questão da oração e também fala da oração do Pai Nosso. Eu não sei qual a versão da Bíblia que você tem aí na sua casa, mas eu vou ler, como de hábito, na versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Você pode abrir a sua Bíblia ou no seu aplicativo. O importante é que você acompanhe a leitura e compreenda o que nosso Deus tem para cada um de nós por meio da sua santa palavra. O texto de Mateus 6, versículo 5 ao 15 diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa.
Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a sua recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará você. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Até aqui então a leitura do texto que nós pensamos e escolhemos para conversar um pouco hoje. E de maneira muito especial, quero falar um pouco sobre a oração do Pai Nosso, exatamente porque é uma oração que ela traz todo o conteúdo daquilo que nós realmente precisamos para viver os nossos dias aqui neste mundo. E é interessante a gente observar que a oração do Pai Nosso, ela parte de Deus, nos lembrando quem Ele é, nos convidando que nós o chamemos de Pai. Sim, porque Deus criou todas as coisas. Deus fez tudo por obra das suas mãos, todas as coisas foram feitas. Ele disse as coisas aconteceram. E ao ser humano, Ele mesmo com suas mãos nos moldou e nos formou homem e mulher. Depois a mulher sendo tirada da costela de Adão, como nos diz lá em Gênesis. Mas de maneira especial a oração do Pai Nosso, né, ou as orações, tem algumas coisas que nós precisamos entender. Eu tenho visto às vezes as pessoas gostam de fazem as orações, parece que Jesus está falando para os nossos dias, né? Tem pessoas que oram e repetem 500 vezes a mesma coisa. Eu vejo isso às vezes acontecendo dentro de algumas igrejas. Mas Jesus nos chama a atenção que para que a gente não seja como os hipócritas, que gostam de ser vistos fazendo as suas orações, fazendo os seus clamores, né? Como aquela pessoa tem grande fé. Simplesmente ore e confie que Deus vai te atender. Do mesmo modo, lá no versículo 6, nós somos convidados a lembrar que é importante que a gente, não é uma regra, tá? Mas preferencialmente a gente vá para um local reservado, um local em silêncio. O texto até diz: vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, dará a recompensa. Por que é importante a gente se retirar para um local tranquilo para fazer a oração, sem aglomerações ao nosso entorno, para que a gente também saiba o que está dizendo, que a gente não peça coisa que depois a gente vai dizer: mas Deus, eu pedi tal coisa, e aí a gente pode estar se equivocando nos nossos pedidos, nas nossas promessas, porque muitas vezes quando a gente ora, além de fazer pedido, a gente faz promessas a Deus, e se a gente não tiver consciência daquilo que nós estamos pedindo, a gente pode estar pedindo coisa que não é para o nosso bem, e aí depois a gente reclama: Deus, mas por que eu não sou atendido? Eu faço orações, te peço e não sou atendido. E aí não é legal, então, tá? Então fica a dica aí. Se puder, vai para um local reservado e conversa com teu Deus em silêncio.
Mas isso não quer dizer então que se alguém disser, olha, estou necessitado, preciso fazer oração, que você agora vai dizer, não, aqui eu não posso, eu só vou fazer oração quando eu estiver em um local reservado. Não, orem com a pessoa. É importante que a pessoa saiba e também possa ter suas necessidades levadas até Deus. Então quer dizer que a oração do outro não é mais importante? Não. É a tua oração, a oração feita com fé, com esperança de que Deus vai atender. Mas não seja como os hipócritas que falam só para ser vistos, apenas repetindo palavras que nem eles acreditam que vão ser atendidos. Então, é importante que a gente saiba exatamente o que nós queremos nos nossos pedidos. Você sabe? Não é a oração do pastor que é importante, mas a oração da pessoa temente a Deus. A tua oração é preciosa aos olhos de Deus. Todos nós devemos orar. Todos nós devemos clamar a Deus pedindo que Ele atenda os nossos pedidos e as nossas necessidades. Lutero, até eu tenho a Bíblia aqui com notas de Lutero. Para quem não lembra, Lutero, o reformador da Igreja Cristã, lá no século XVI, ele começou oficialmente dia 31 de outubro de 1517, ficou marcada essa data como sendo o dia da Reforma, e aí depois Lutero influenciou toda uma geração, inclusive os luteranos tem este nome por causa de Martinho Lutero. Mas ele diz alguma coisa importante com relação a esse texto. Ele vai dizer assim: depois da esmola ou de fazer um bem ao próximo, também este ato cabe ao cristão, que ele ore. Pois assim como a necessidade desta vida exige que façamos o bem ao próximo e que vamos ao encontro de sua carência, pois é para servirmos e ajudarmos um ao outro que convivemos na terra. Assim também o fato de diariamente nos encontrarmos em toda a espécie de risco e carência nessa vida, os quais não podemos evitar, faz com que sempre precisemos também invocar a Deus e buscar o auxílio tanto para nós como para todo o mundo. Não é necessário trancar-se sempre no quarto, embora seja muito conveniente estar sozinho para orar, porque então a pessoa pode derramar a sua oração perante Deus, livre e desimpedidamente em palavras e gestos, o que não pode fazer na frente dos outros, pois mesmo que se possa orar no coração sem quaisquer palavras e gestos, estes ajudam para que o espírito seja tanto mais despertado e aceso. No mais, deve-se orar quase que sem cessar no coração, pois o cristão sempre tem o espírito da oração dentro de si, de modo que seu coração se encontra em constante suspiro e súplica perante Deus. Interessante isso. Não é só pelo fato de nós conversarmos com Deus, mas exatamente porque Deus quer ouvir as nossas necessidades, Deus se preocupa conosco e Ele quer ter o seu filho perto de si. Quem é pai e mãe sabe exatamente isso que eu estou dizendo, pois todo pai, toda mãe, independente da idade dos seus filhos, quer que seus filhos estão sob a sua tutela. Tanto é que hoje em dia, alguns casos até se torna complicado, quando alguns pais não deixam os seus filhos tomarem decisões, querem ter seus filhos sob seu domínio, dando pitaco na vida dos filhos, atrapalhando que eles também cresçam, né? Mas no caso de Deus, Ele quer a gente por perto, para nos orientar. Se nós, pais humanos, não sabemos necessariamente dar bons conselhos, às vezes, para os nossos filhos, e não sabemos agir corretamente, Deus sabe, porque Ele é nosso Pai, Ele nos criou, Ele conhece muito bem cada um de nós. E agora, nós vamos conversar um pouquinho, especialmente sobre a oração do Pai Nosso, falando sobre a questão das petições, né? Ou cada parte da oração do Pai Nosso que nós conhecemos. Quando nós falamos Pai Nosso que está no céu, Deus, com essas palavras, Ele quer nos atrair carinhosamente, dizendo: me chamem de Pai, porque eu sou o Pai de vocês. Deixe que eu cuido de vocês. Então Deus nos convida para que a gente o chame de Pai.
com toda a confiança, sem medo, sem temor, dizendo Pai. Olha que interessante. Se por um lado, lá no segundo mandamento, nós somos impedidos de usar o nome de Deus, no sentido de citar o nome de Deus em qualquer situação, sem que ela tenha coerência, aqui não, aqui nós somos convidados a chamar a Deus. Deus, meu Pai. E não existe pecado em chamar Deus de Pai. Do mesmo modo, quando nós falamos santificado seja o teu nome, não é que a gente está dizendo, olha Deus, agora teu nome tem que ser santo. Não, Deus é santo por si só. Na verdade, nós estamos suplicando que Deus também nos ensine a fim de que este nome dele seja santificado em nosso ser, que nós consideramos em altíssimo grau de respeito e nós temamos a Deus e ele seja realmente santificado, que a gente tenha reconhecimento que Deus é santo e que ele quer que nós vivamos essa vida santificada que Cristo quer realizar em nós, que Deus Espírito Santo realiza em nós, nos dando a certeza de que somos amados por Deus Pai. Esses dias, em uma das noites de oração, não lembro exatamente qual, nós falamos exatamente sobre o texto de Romanos 8, versículo 26, onde nos diz que o Espírito Santo intercede em nosso favor. Quer dizer, que bom que o nome de Deus seja santo entre nós, né? Para que, assim como o Espírito Santo intercede em nosso favor, nós reconheçamos em todo o nosso ser que o nome de Deus é santo e que tem poder também na nossa vida. Venha o teu reino. O reino de Deus vem até nós. A prova disso é quando Jesus veio ao mundo. Deus veio ao mundo. Deus veio ao nosso encontro. E nós, tudo que existe no mundo pertence a Deus. Todo o universo pertence a Deus. Mas o reino de Deus é santo, perfeito. E nós, quando falamos venha o teu reino, estamos dizendo que também venha a nós. Que esse reino santo, perfeito, maravilhoso, nos seja concedido, que nós possamos então entender perfeitamente esta santidade do reino de Deus em nossa vida. E assim fica tudo muito melhor. Afinal de contas, estando em comunhão com Deus, com certeza a vida é melhor. Ou não? Claro que é. Não duvide disso, gente. Do mesmo modo, quando nós falamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, os anjos, as criaturas celestiais fazem a vontade de Deus. Nós estamos dizendo assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Nós estamos clamando a Deus que todas as pessoas, todas as coisas cooperem para que o reino de Deus também seja estabelecido aqui. Que tudo seja feito conforme é feito no céu, um louvor perfeito, uma vida perfeita. Nós clamamos que essa perfeição do reino celestial também aconteça em nosso meio. E isso é interessante que quando nós ouvimos e falamos, nós também estamos dizendo, Deus, deixa eu, aqui neste mundo ainda, desfrutar das coisas que eu vou desfrutar no reino eterno. Deixa que esse teu reino eterno já seja conhecido entre nós neste mundo. Do mesmo modo, nós estamos dizendo que Deus não deixe que o mal tenha sucesso entre nós. Não deixe que o mau conselho, as pessoas que tentam fazer coisas erradas, tenha sucesso entre nós. Que o diabo venha nos atrapalhar. Pelo contrário, Deus, que a tua vontade seja feita aqui também. E quer dizer que a vontade do diabo não tenha sucesso sobre os filhos de Deus, sobre você. E também a quarta petição, quando nós falamos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós estamos clamando para que nós tenhamos todo o nosso sustento,
para que todos os homens, também as pessoas que não creem em Deus, tenham o seu sustento, tenham dignidade nesta vida, possam viver bem e que por meio dessa dignidade, que eles também possam reconhecer que Deus é o mantenedor de todas as coisas. E não é só o pão de cada dia, mas significa que quando falamos o pão nosso de cada dia, eu estou dizendo: Deus, me dê saúde para o agricultor que está trabalhando, possa trabalhar, ter saúde também para que ele trabalhe e produza bem e ele possa nos vender alimentos de boa qualidade. Estamos dizendo: Deus, envia chuva em rica medida para que as plantas cresçam e nós tenhamos alimento. Não nos envie seca, não nos envie enxurradas em excesso, mas que nos envie tudo na rica medida, que nossa família também tenha paz no seu lar. São pequenas coisas que nós temos e a gente não valoriza, mas quando nós falamos o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo para que Deus nos dê tudo isso que a gente às vezes nem se dá conta. Ou é possível ter um pão de cada dia, saciar, se nós estamos doentes, se não temos um trabalho, se não temos um alimento com boa qualidade? Quando você vai no mercado, vai comprar alguma coisa na fronteira, que coisa horrível quando você não acha uma coisa que enche os seus olhos, né? Do mesmo modo como é bom você chegar lá e ter uma fruta vistosa, saudável, e você pode oferecer para a sua família. Você chega em casa, os seus filhos, a sua esposa, seu marido, fica alegre em saber que você conseguiu um bom produto para alimentar a família. Do mesmo modo, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ainda estamos dizendo: Deus, nos dê todas as capacidades para que nós possamos anunciar, pregar por meio do sustento que nós temos, por meio dos bens, levar também essa mensagem para outras pessoas, para que elas conheçam quão generoso Tu és. E é interessante que não é só para os cristãos que Deus faz isso. Para as pessoas que não temem, aqueles que rejeitam a Cristo, Deus também concede todas as bênçãos. Se você que está ouvindo, você acha que o pastor está falando bobagem, eu te pergunto: é possível você dizer pare de chover? É possível você dizer chova agora e assim acontece? Não. Deus tem o comando de tudo. Então o pão nosso de cada dia, a nossa dignidade de viver, está nas mãos de Deus. Porque se Ele não nos abençoar em rica medida, nós não vamos ter comida, não vamos ter vestes, calçado, casa, lar, campos, gado, dinheiro. E de que adianta nós termos dinheiro se nós não temos aonde buscar o nosso sustento? Ou não temos paz em casa? Quantas e quantas famílias, às vezes bastante abastadas financeiramente, são famílias infelizes, pois não têm paz para comer o pão, se alimentar. Ou o alimento desce, como se diz, atravessado na garganta, porque a pessoa não está em paz. Estamos pedindo: Deus nos dê paz ao nosso país, evite-nos de nos envolvermos em guerras, tenhamos bons vizinhos, pessoas responsáveis, honradas, para que tudo isso contribua e favoreça a boa convivência. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos suplicando nessa petição que Deus não observe os nossos pecados, nem nos recuse por causa deles, mas pelo contrário, que Deus nos perdoe aos nossos pecados. E é importante a gente se dar conta que nós não merecemos o perdão dos pecados, mas estamos clamando: Deus, tenha misericórdia, quer dizer, se compadeça desse coração cheio de pecado, cheio de maldade, e me dê uma nova oportunidade. Algo semelhante quando Davi, lá no Salmo 51, diz: cria em mim, ó Deus, um puro coração, renova em mim. Assim nós também estamos dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Porque naturalmente nós não queremos perdoar, mas estamos dizendo: Deus,
Me ensina a perdoar generosamente como você me perdoa. Ensina eu a perdoar no meu próximo. E Jesus nos coloca como se for num compromisso para que nós também possamos perdoar sem botar condicionais do tipo, eu te perdoo, mas olha, se tu fizer, isso não é perdão. Isso é um coração amargurado. É um coração queixoso. E onde a queixa, a amargura, não existe perdão. E como é que tu quer perdoar? Aliás, quer ser perdoado se você não quer perdoar. Então é importante nós nos lembrarmos. E não nos deixe cair em tentação. É importante nós destacarmos que Deus não tenta ninguém. Mas o diabo nos tenta. O diabo quer nos afastar de Deus. E nós não precisamos ter medo, mas sim reconhecer que Deus é o nosso defensor. E que quando falamos não nos deixe cair em tentação, estamos dizendo, Deus nos guarde, nos preserve para que o diabo, o mundo, a nossa carne não nos engane, nem nos seduzam a crenças falsas para que a gente venha cair da fé. Não nos deixe cair em desespero. Olha quanta coisa estamos pedindo quando falamos não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Aqui nós estamos dizendo, Deus nos livra de todo mal. Todo mal que venha nos acontecer. Livra-nos de todos os perigos, aqueles escondidos, aqueles que a gente não conhece. E quantas vezes eu e você nós já fomos libertos de situações que nós não conseguimos nem imaginar que estavam prestes a nos causar um dano. Quantos quase, né? Estava andando na rua e quase um carro me bateu. Estava cortando algum legume com a faca e quase me cortei. Estava mexendo com a panela de fritura e quase derramei a panela sobre mim. Estava fazendo tal coisa e quase fui nadar na praia e quase me afoguei. No rio quase me afoguei. E por aí vai os quase, quantos quase que Deus nos livra de situações de maldade. Estamos dizendo, Deus, livra-nos do mal de sermos, quem sabe, tentados. E vamos sim ser tentados na hora da nossa morte a desistir. Mas livra-nos dessa tentação. Venha e nos acuda nas nossas necessidades, para que nós possamos ter um fim bem-aventurado e assim liberte todo tipo de mal, possamos estar na presença do próprio Deus. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E quando eu encerro com essa parte final, essa conclusão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, eu devo estar certo que estas petições que nós acabamos de fazer são agradáveis ao Pai Celeste e ouvidas por Ele, pois Ele mesmo nos ordenou orar dessa maneira e prometeu nos atender. Amém, amém, que assim seja. E é por isso que é importante que nós não desprezemos a oração do Pai Nosso. É muito importante. É a oração perfeita. Mas eu não devo fazer a oração do Pai Nosso algo do tipo, Pai Nosso está no céu, gente, você não está nem pensando no que está fazendo. Mas pelo contrário, faça a oração com calma. Não tenha pressa para falar com Deus. Ele tem todo o tempo do mundo para te ouvir. E quer te ouvir, quer nos ouvir. Então fale pausadamente, para que você saiba aquilo que você está dizendo. É importante que seja assim. Enfim, como eu disse, não é um estudo aprofundado, mas é uma conversa a respeito do texto. Especialmente hoje nós focamos na oração do Pai Nosso, que nós também vamos fazer agora depois. Queremos logo depois já
terminada essa parte da reflexão, falar com Deus em oração, para que possamos apresentar as nossas necessidades a Ele. Então oramos, dizendo: Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, como é bom saber que a Tua igreja, os Teus filhos são chamados a orar. Que a nossa vida é uma vida de oração e que esta vida de oração está sob os Teus cuidados, sob a Tua proteção. Senhor Jesus, vem, cuida, protege, derrama sobre cada um as Tuas misericórdias. Ensinai-nos, ó Senhor Jesus, a falar contigo, de tal modo que nós também possamos não só apresentar as nossas necessidades, mas possamos ouvir as Tuas respostas, as Tuas palavras de orientação que nos dão bom ânimo. Senhor Jesus, obrigado por fazeres o bem para todas as pessoas. Obrigado por nos dar a oportunidade de reconhecer que Tu estás no comando de tudo. E obrigado por nos ensinar, por meio da oração do Pai Nosso, que temos nesta oração todas as coisas. Mesmo que nem sempre nós pensemos a respeito, realmente é a oração perfeita, a oração que Tu mesmo nos ensinou. Ensina, ó Senhor Jesus, o Teu povo em todo o tempo a orar, a confiar, como nos dizes por meio das palavras da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de uma pessoa temente a Deus tem muito poder. Que no mundo inteiro todos os cristãos possam orar e Te invocar. Clamamos para que Tua igreja seja fervorosa dia e noite em oração. E assim, por meio da oração, as portas infernais não resistam e não persistem em atacar o Teu povo. Permita ao Senhor Jesus que o mal seja derrotado. Permita ao Senhor Jesus que o Teu reino seja implantado. Ó Senhor Jesus, ainda oramos em favor do Teu povo, espalhado pelo mundo inteiro. Sê bondoso para com todos. Ainda oramos em favor do nosso país, das nossas autoridades. Dê às autoridades discernimento para fazer o bem. E nós, o Teu povo aqui neste mundo e neste país, possamos fazer a nossa parte e de modo digno e honrado, demonstrar que o Teu reino faz parte da nossa vida e que com o nosso modo de viver, pessoas que ainda não são tementes a Ti, possam Te reconhecer como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, livra-nos de calamidades, infortúnios, afasta-nos de todos os perigos. Também Te pedimos, ó Senhor Jesus, derrama sobre a Tua igreja a graça e a oportunidade de poder anunciar este Teu grandioso amor para todas as pessoas. Te agradecemos, ó Pai, por todos os aniversariantes, que eles possam reconhecer e Te agradecer que cada dia é um presente Teu. Que dias bons e os dias maus também fazem parte da nossa vida. Que nessa nossa caminhada, dia após dia, saibamos Te agradecer por todas as bênçãos. Ainda Te agradecemos, ó Senhor Jesus, pela vida da congregação São Lucas. Protege, ilumina, conduza a cada um dos nossos irmãos na fé, para que sempre de novo possamos, de modo altivo e sem medo, testemunhar a fé que Tu colocaste em nosso coração. Te agradeço imensamente pela vida de cada um dos Teus filhos. Guarda cada família. Livra-nos, ó Senhor Jesus, de momentos difíceis, mas se eles vierem, esteja conosco. Fica conosco por amor de Ti mesmo. Ainda Te pedimos, ó Senhor Jesus, derrama em rica medida a Tua proteção, o Teu cuidado sobre a cunhada da Eliane. Permita que a dona Neuza possa se restabelecer na sua saúde. Cuida desta Tua filha. Dê bom ânimo para ela.
Ó Senhor Jesus, sabemos como têm sido difíceis os dias que ela está vivendo, mas na tua graça e a tua graça nós pedimos em favor dela. Senhor Jesus, permita que os trabalhos de todos os profissionais da saúde, de modo honrado e digno, possam contribuir para o bem da população que está bastante angustiada, agitada por conta da pandemia. E a nós que ainda temos saúde, permita-nos te agradecer todos os dias pelas bênçãos recebidas. Em teu nome, Jesus, nós assim oramos, clamamos, e atenda-nos agora em nosso silêncio, quando nós queremos orar dizendo: Senhor, ainda temos muito a falar contigo, mas estes são os pedidos que nós trazemos até ti, para que tu, nos conhecendo, nos atenda se for da tua vontade, se for para o nosso bem, e também nos ajude a pedir, clamar por todas as bênçãos que nós precisamos, e saibamos nós te agradecer por tudo quanto nós temos e de ti recebemos. Senhor Jesus, em tuas mãos, nós queremos pedir que estejam sobre nós, estejam nos conduzindo, e se vier nos chamar para a hora derradeira, que a tua mão misericordiosa seja estendida e nós também saibamos reconhecer que toda a nossa vida foi guiada por ti. Então, nessa hora difícil, que é a hora da morte, possamos dizer: obrigado, Jesus, por teres nos cuidado, nos protegido e nos salvado. Em teu nome, Jesus, nós assim oramos, em ti nós confiamos. Amém. Queremos também fazer a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero te dar uma sugestão. Eu fiz a oração bastante rápida, mas quero te sugerir que você faça a oração da seguinte maneira. Lá no teu silêncio, quando você fizer sozinha, faça assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Faça a pausada, não tenha pressa em fazer a oração. Tá legal? É uma sugestão. Pense em cada frase que você disser. Não só na oração do Pai Nosso, mas nas outras. Fale com calma. Deixe Deus te ouvir e você assim ouça o que Deus tem a te dizer. Tá bom? Fica a dica aí. Também quero convidar você a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, quando nós queremos dizer em conjunto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos fazer em conjunto a oração da bênção, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Amém.
Muito bem, obrigado mais uma vez por sua companhia. Lembrando que na sexta-feira, às 20 horas, nós temos um momento de estudo bíblico. Você é nosso convidado a estar conosco. Convide sua família, pode ser pelo telefone, computador, que fica mais fácil para você. Tá bom? Então fique atento. Você é nosso convidado a participar do estudo bíblico. Neste momento estamos estudando sobre o livro de Apocalipse. E também no sábado, às 18 horas, nós temos nosso momento de culto aqui pela rede social, Facebook e YouTube. Tá legal, gente? Obrigado aí pela companhia. Fique com o próximo hino e abençoado descanso aí para vocês. Tá bom? Um abração. Valeu! Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal. Em ti mesmo eu tenho a proteção real. Guardo que viaja no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos